Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário que você estiver acompanhando mais um podcast aqui do Diário de Vacaria. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Recebo hoje com muita honra, com muita satisfação e com muita gratidão, porque com certeza, pessoal, é de ficar muito feliz de estar recebendo num podcast tão bacana como vai ser hoje, essas presenças ilustres que estão por aqui. Primeiro eu quero começar dando as boas-vindas a ela, Márcia Fetti, arquiteta, ela que ajuda a gente a empurrar o Diário da Arquitetura e Construção para frente, trazendo insights importantíssimos sobre esse segmento. Márcia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Olá a todos. E hoje vamos mais um pouco de história, né, Lucas? Importantíssimo. Também quero dar as boas-vindas para o meu amigo Heitor Domingos Zamboni. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Prazer é meu de estar aqui contigo e poder divulgar um pouco da nossa história para que os nossos conterrâneos saibam o que aconteceu por aqui. Que bacana. Seu Mariano, me permite... tirar o seu, desculpa, falha minha do protocolo aqui. Já me corrigi, já sei que vou levar essa, então já vamos passando essa peneira. Meu amigo Mariano Joaquim Foltora Mariano da Rocha, é isso? Perfeito. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Eu digo sempre, modéstia à parte, que quem tem nome grande, que eu sei no Brasil, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Princesa Isabel, nós a nobreza. Não, dessa parte eu concordo. Nobreza eu já tenho certeza que sim. Agora do nome grande a gente vê. Muito bem, gente. Eu fico muito feliz que vocês tenham todos aceitado a oportunidade que vocês nos permitem de contar nesse momento, não só para a comunidade de Vacaria, mas para toda essa comunidade, para o Brasil afora aí que acompanha o nosso trabalho e nos permite, né, a partir desse momento, compartilhar informações tão importantes da história do nosso município e histórias que fazem, na verdade, o progresso acontecer, porque o trabalho que vocês fizeram permitiram que as pessoas se instalassem no município, encontrassem aqui o espaço adequado para construírem suas famílias, empreenderem, e tudo passou pela nossa querida Edriva. E para começar então essa conversa, nada mais justo que a gente fazer a primeira pergunta para o seu Mariano, juntamente com o seu Heitor, né, Márcia? Que comece contando para nós como que começa a Edriva, seu Mariano. Vou repetir, então, nós éramos funcionários da Secretaria da Fazenda. E havia um horário bom que a gente tinha 12 horas de ficar à disposição e tinha 72 horas de folga entre um trabalho e o outro, ou 48 horas. E aí o Zamboni, é muito tempo folgado, né? E é verdade, né? Aí conversou conosco o Palma, vamos montar imobiliária? Vamos montar. Não tinha nem ideia do que era a imobiliária. Precisávamos de um ponto, né? Aí tinha um despachante em oferta. Compramos o despachante e o funcionário do despachante veio junto conosco. Faleceu esses tempos, o Regis Patel, o guri querido, trabalhou muito com a gente. E aí começamos. Foi um tempo que aí começou a dar certo, aí nós terminamos o despachante, não dava para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, aí o início da Edriva. A gente está falando em 1977, é isso mesmo, Heitor? Isso mesmo. Em 1977, nós voltávamos, quer dizer, iniciamos a empresa, foi o primeiro registro dela, né? No CNPJ dela foi justamente esse ano. Mas uma volta, nós fazíamos faculdade em Cruz Alta, eu e o Palma, e numa volta da faculdade, o Palma me questionou: vem cá, o que nós vamos fazer? Eu me aposentei de guri, porque nós tínhamos umas vantagens como funcionário público que nos dava tempo inverídico para a aposentadoria. E paramos, nós falávamos ali no Mato Castelhano, e o Palma diz assim: o que nós vamos fazer? Vamos ficar sentados em volta da praça, né, nessa idade? Aí o Palma sugeriu: por que nós não vamos fazer uma imobiliária em Vacaria? Não tem uma ou duas lá pequenininha que nem trabalham. Eu digo: vamos chegar em Vacaria, vamos propor para o Mariano, né, para o Mariano ser nosso sócio, porque o Mariano já foi meu sócio no passado, numa transportadora que nós tínhamos, a transportadora Vacaria. Rocha. A Rocha, transportadora Rocha, que levou o nome dele. E daí terminou a Rocha e tal, e surgiu essa oportunidade. Chegamos aqui e Isso lá em 77? Antes de 77. A transportadora foi antes. Bem antes.
A transportadora, nós éramos proprietários da transportadora, mas nós ainda éramos funcionários. Entende? Então não poderíamos assumir ainda a imobiliária. E a transportadora e nem a imobiliária. Aí nós colocamos o nome da minha mulher, que não era professor, não era nada, como gerente da empresa, porque nós não poderíamos trabalhar Naquele momento como funcionário público e exercer uma atividade comercial paralela. Então começamos ali. Mas a coisa mais interessante dessa história é o que o Mariano conta. Nós abrimos uma imobiliária num despachante, né? E, na verdade, nós não tínhamos experiência nenhuma. Nada. Nós não sabíamos nem o que era administrar um imóvel. Mas aí eu vou te dizer uma coisa. Para começar isso, eu acho que vocês tinham naquela época já como é assim, um relacionamento muito grande, né, Mariano? Com toda a cidade, né? O trabalho, né? Com a cidade também. Com a cidade, a gente com o trabalho também. também. A galera era pequena. A galera era pequena, todo mundo conhecia todo mundo, né? Então era meio que um meio caminho andado aí já, né? Eu lembro de uma história, voltar ao passado, lá na época do Regis, que o Mariano citou. A cidade era pequena realmente, que o Regis sabia todos os telefones de cor. Lembra, Mariano? Tu só perguntava para ele, como é o número do telefone de fulano? Ele dizia o número. Era um guia telefônico. Era um guia telefônico, uma sumidade, o guri. Resolvia. Então, nós começamos brincando numa salinha. Acho que total não dava a tua sala aqui de cá, né? 2 birozinhos e brincando ali nas fotos, e começou a crescer, começou a desenvolver. E hoje, na verdade, nós temos um número acentuado de clientes, né? Que são fiéis a nós há 30 anos atrás. Pois isso é uma das coisas que eu queria perguntar até para o seu Mariano, né? Eu fico pensando, Márcia, no sentido de que a gente vê hoje tanta tecnologia, tanto recurso, né? Hoje em dia tem imobiliários por aí que tu faz uma locação sem nem apertar a mão do proprietário, da imobiliária, faz tudo. E a gente vê essa realidade fazendo a relação com o início da Idriva. Como que era lá atrás, seu Mariano? Começar, Márcia, 48 anos atrás. Difícil, eu acho. Diferente. Acredito que sim, né? Mas eu acho que uma coisa bem importante que a gente, em todos os relacionamentos, né, que a gente tem que frisar é a confiança, né? E que nem vocês falaram, a gente não sabia muito o que estava fazendo, mas as pessoas que procuravam vocês já confiavam, né? Quando ia procurar a imobiliária, já chegava, sabia quem era, né? E eu posso confiar em essa pessoa, tanto que o locatário quanto o locador, né? Sim, os dois, certeza. porque a pessoa que intermedia, nela também tem que confiar. Então, ou num negócio de compra e venda, né, também. Sim, claro. Tu tá confiando bem, né, a vocês. Então, claro, eu acho que isso é muito importante, né? Apesar de hoje a gente ter tudo muito tecnológico, mas essa relação de confiança, nem que seja no nome, não conhecer mais as pessoas, mas a Idriva tem um nome de confiança no mercado, né? Eu acho que esse nome é um nome que eu queria que o seu Mariano começasse. Como começa lá atrás, além da parte da iniciativa de vocês três, mas aí, a partir desse momento, como que foi essa construção? O fato gozado. A início para ser dono de imobiliária, tinha que ser corretor. Eu era formado em Direito, eu e o Paulo em Direito e ele em Economia. Aí ele tinha um parente dele que morava em Camboriú, que era corretor. Não, vamos botar o nome do meu parente, né? Como responsável. Botamos e tá. Mas nós começamos a nos agigantar, houve ciumeira. Alguém dedou pro Cresci que tinha. Aí um dia eu estou na imobiliária sentado, veio um senhor de idade. Bom dia. Eu queria ver um imóvel. O corretor, não, as ordens. O senhor é corretor? Sou sim. O senhor tem a carteirinha? Por quê, meu amigo? Eu sou fiscal do Cresci. E tem uma denúncia contra vocês, que vocês não são corretores. Não, agora, a verdade verdadeira é o cunhado do Heitor, que é o responsável. Onde é que ele está? Viagem. Está em Camboriú. Fazendo o quê? Ele mora lá. Mas, meu amigo, o senhor está completamente errado. Vocês têm vontade de acertar? Tenho.
Aí que eu achei bacana. Eu vou fazer o seguinte. Vai ter um curso e concurso para corretor em Joaçaba, em Santa Catarina, daqui a 60 dias. Daqui a 50 dias eu venho aqui. Eu não vou te fazer nada, não vou te multar. Se tu me mostrar para mim que a inscrição de vocês, eu vou embora e volto. Veio, nós íamos nos inscrever, eu e o Paulo não pôde. Eu e o Heitor nos inscrevemos. Tá bom. Muito bem. Agora o concurso é tal dia, mais tempo eu venho aqui para ver se vocês foram aprovados. No concurso. Aí nós mandamos. Aí fomos aprovados. Então, eu achei eu tinha uma maneira de trabalhar na Simples assim, de o bom senso e o regulamento. O regulamento era o que nos norteava, mas o bom senso, de vez em quando a gente não tomava uma providência mais rígida com o contribuinte, porque era mais inocente, mais burrice, onde eu acho que prevalecia o bom senso. E quando tinha claros indícios de que era pisar, nós tomávamos outra providência. Então, e esse cara teve um bom senso sensacional, esse senhor de idade, o seu Telime. Ele confiou em nós. Eles, boca aberta, estão errados, fizeram tudo errado, mas querem acertar. Eu vou dar chance. Mas eu acho que é aí que é o ponto que muita coisa muda, né? Porque a gente parte de um princípio onde uma coisa era tu agir de má fé. Outra coisa era justamente tu buscar as informações para tentar resolver o que tu tinha de problema, né? E aí, a partir do momento que ele chega justamente fazendo uma proposição para vocês, né? Uma construção que vocês, de pronto... Abraçamos. Por livre e espontânea vontade, né? Livre e espontânea vontade. Senão eu te multo. A ponta da faca. E aí, como é que dá continuidade isso? A partir do momento que vocês, então, fizeram esse curso e a imobiliária começa a crescer, Vacaria estava num momento diferente? Era um outro formato, ponto de vista dos imóveis naquela época? Vacaria, não se falava em locação de imóvel, porque Vacaria não tinha nada. Vacaria era uma cidade pequena e as pessoas que moravam aqui eram proprietários, entendeu? E nunca foi construído casas ou apartamentos com a finalidade de locação, principalmente naquela época. Então, o que acontecia? Entrava uma casa porque um fulano, que era funcionário público, foi transferido para Caxias e tinha um imóvel aqui, colocava para alugar. Mas o começo mesmo, onde começou a dar uma estrutura para nós trabalharmos, foi, infelizmente, com o falecimento do Gilceu Varela. O Gilceu Varela administrava... Era um advogado, corretor, exemplo de pessoa. Um cara excepcional. Foi assim uma comoção quando ele morreu. Ele morreu num acidente aqui. Né? Aí, os clientes deles, principalmente a dona Neuza Marcatório, que era proprietária daqueles imóveis todos ali, passou para nós, lá no comecinho. Então, já criamos um corpo, entende? Não que a gente tivesse um lucro, porque ainda era pouca coisa, mas foi onde nós recebemos um impulso muito bom e nos animou a investir no negócio. Pois, claro, começou a crescer a cidade, consequentemente houve procura maior de locações e vendas, né? E hoje, graças a Deus, apesar de que Vacaria, eu acho que tem mais de 25 imobiliárias, muitas imobiliárias, nós estamos firmes no mercado, eu e o Mariano já com uma certa idade, né? Uma certa idade, né? E estamos tocando ainda tranquilo. E queremos crescer, temos ainda eu colocaria com uma boa tem espaço, né, para crescer. Eu colocaria com uma boa experiência, assim, eu colocaria, tá? Dentro dessa construção aí, uma das coisas que a gente teve foi a questão também da presença do fio de bigode. Em algum momento, teve uma fase difícil na questão, por exemplo, de locação, assim, que a cidade passou por uma crise, alguma coisa que vocês chegaram a atingir os proprietários dos imóveis, que vocês lembram disso? Nós temos uma tradição. Em primeiro lugar, se atrasar um mês, a gente paga. Não dá explicação para o proprietário, paga-se. E toma-se as providências. Ou vai nos fiadores, ou N. Aí, a partir do segundo mês, suspendemos o pagamento, mas ele não vai perder. Mesmo que a gente entre no judiciário para cobrar, demora, a decisão é normal, demorar,
Mas lá no fim, se nós perdermos, nós repassamos dinheiro para o proprietário. O proprietário não tem prejuízo conosco, não tem. Eu acho que o toque da Hidriva é garantia total do imóvel. E tu fala no fio de bigode. Eu não tenho bigode, mas tenho fio. Vai lá. Uma coisa importante que o Mariano não citou, e está dentro do mesmo assunto, é que nós recebemos um imóvel para locação. Você é nosso cliente já, sabe como é que funciona. Na devolução para o proprietário, nós devolvemos exatamente como nos entregou. Pague o inquilino ou não. A gente devolve os imóveis nas mesmas condições. E até hoje, ninguém perdeu o aluguel conosco. E nós sempre honramos o aluguel no dia do vencimento. Mas tem Fora o caso que o Mariano falou, né? Da possibilidade do cara começar a atrasar, porque daí, claro que nós quebraríamos. Porque tem mês aí que nós temos 70, 80 mil de aluguel atrasado. Mas quando a gente fica pensando nessa questão que nem o Mariano está falando do fio de bigode, eu fico pensando mais assim no sentido que nos últimos 48 anos de vacaria, 48 anos vocês tiveram com a Hidriva e passando por fases da cidade. Sim. Tu falaste que no começo a fase era que as pessoas construíam imóvel para morar. Exato. E que em seguida algumas pessoas, às vezes funcionários públicos, se mudavam e ficavam com uma locação em aberto, porque ele provavelmente não vendia o apartamento, o imóvel que tinha. Mas no decorrer desse projeto, desse processo, desses 48 anos, teve algum momento marcante, assim, do ponto de vista de, por exemplo, uma crise? Claro, a gente não teve outra pandemia na proporção que a gente teve agora recente, mas tiveram momentos que a cidade não fluiu bem, que vocês lembram? O Brasil é useiro e vezeiro em passar por crise econômica, né? Então, passe e pega a vacaria também. Passe e pega a vacaria. Por exemplo, agora, nós estamos com a nossa carteira lotada de salas. Lotada em oferta. Imensa, a quantidade muito grande de pessoas devolvendo a sala, porque a crise que pegou o Rio Grande do Sul não terminou ainda. Então, o momento, talvez, que a gente esteja vivendo agora, em 2025, seja um momento que aponta para um cenário, por exemplo, que a sala comercial ela está com uma oferta muito alta e uma demanda muito baixa. Eu posso responder uma coisa aqui que eu posso estar dizendo bobagem, porque eu estou na frente da Márcia, que a Márcia está construindo e ela pesquisa mercado justamente para fazer aquilo que ela vê que o município precisa. Mas a sala comercial sempre foi o melhor negócio, baseado no seguinte, dos valores da locação. Uma sala comercial, por exemplo, fala-se em sala comercial e em ambiente comercial. Né? Uma sala comercial, qualquer salinha, 2, 3 mil reais. Um apartamento é R$1.000, 1.200, 1.500. Mas hoje, na situação que nós estamos vivendo hoje, com o excesso absurdo de salas, como eu falei antes, nós tínhamos 25 imobiliárias mais ou menos em vacaria, nós temos mais ou menos 70 salas em locação, em oferta. Em oferta para locação. Então, somado às outras, que também devem ter algumas, né? Quem sabe a quantidade, porque a gente não sabe, você veja o quanto de sala que vagou nesse período. Então, dá para dizer que nós hoje, em termos de locação comercial, nós estamos vivendo uma crise. Só para reforçar, era normal, os amigos, o que eu construo? Faça sala que tu ganha dinheiro. Hoje eu digo, faça kitnet. Eu acho que a gente tem 2 fatores, né, que influenciaram bastante. Existia, há uns anos atrás, falta de sala, né? Aí o pessoal começou a investir nesse tipo de obra. Às vezes salas muito grandes e que o aluguel é muito caro e é mais difícil de alugar porque o cliente esse é mais raro, né? E a gente teve a pandemia que mudou também o modo de trabalhar, né? Muita gente que tinha sua sala hoje trabalha em casa, não precisa, né, do seu espaço comercial, vamos dizer assim, né? Ele consegue atender a sua demanda dentro da sua casa. Então, teve esses 2 movimentos, né, que foram bem acentuados no mercado.
E falando na kitnet, é uma realidade, eu acho, a kitnet, porque eu vejo que é muitos jovens que querem, que também não querem comprar, né? Eles querem alugar. Essa geração nova é uma geração que não quer comprar imóvel, ele quer alugar. Porque ele não quer imobilizar aquele dinheiro num imóvel, ele prefere alugar. E as famílias estão menores, né? Então, o kitnet é só um casal, né? Não tem ainda... A gente vai ver isso também, é uma coisa que está acontecendo, é um movimento mundial isso, as pessoas têm menos filhos, se é que tem filhos, né? Então, tudo isso envolve o mercado imobiliário, envolve a construção civil, envolve... O círculo todo. Todo, é uma corrente, né? É um mercado todo que um precisa do outro, são elos, né? Que se juntam. Então, sim, tem. E eu acho que, eu vejo que quem tiver kitnet para alugar, aluga fácil. Aluga fácil, Agora... Eu ouço as notícias que a UC parece estar querendo fechar a embarcaria. Isso é horrível para o mercado da kitnet, do apartamentinho pequeno. Essa gurizada que vem de fora vai para outros lugares. Vai para outro. A gente vê a roda toda conectada, desde a parte do ensino, a parte de uma empresa que até então era exportadora e estava pegando, por exemplo, pequenos frutos de vacaria, levando para fora, ou a própria maçã. E a gente começa a ver quando que um movimento da economia acaba fazendo o impacto chegar no município. É interessante esse ponto que a Márcia trouxe, lembrando a questão da pandemia, que as pessoas aprenderam, descobriram que é possível trabalhar em casa. Muitos funcionaram até melhor em casa. Sim. E aí, a hora de voltar agora para a sala, não preciso talvez de uma sala tão grande. Talvez a gente pode fazer um modelo mais híbrido. E a gente está vendo, por isso que eu perguntei sobre as fases, sabe, Mariano? Eu fico pensando de como que a gente vai vendo a história se contar para a gente entender como que a gente deve agir. Porque às vezes a gente fica procurando respostas no futuro e a gente vê o passado já tem essas respostas, né? Como que se passou por esse problema, como que se passou por isso. Um ponto bacana também de a gente perguntar, a gente tinha em 48 anos... Algumas histórias devem ter ficado marcadas aí, né, Mariano, Heitor, de algumas locações incríveis. Olha, quando nós iniciamos, era quase no fio de bigode, que nem você está dizendo. A gente alugava porque era amigo, conhecido, porque era pouca coisa. O círculo de pessoas que negociavam conosco eram pessoas conhecidas. Então, tu não pegava fiador, não pegava nada. Então, o início, logo que começou a crescer um pouquinho, nós tivemos grandes prejuízos, sabe? Empresas que nos deram calote, empresa que tinha 70 lojas no Rio Grande do Sul, nos deu um cravo na época de R$40 mil. Se for hoje, é 400 mil. Se não me engano, tinha 70 lojas no Rio Grande do Sul. Foi falindo, quebrando. E o tufo que nós levamos foi isso aí. Na época era dinheiro bastante. Claro. Então, a partir daquelas primeiras pauladas que nós levamos no passado, nós fomos nos orientando melhor. Aí começamos a pegar os fiadores para ter garantia e tal. Melhorou. Mas não quer dizer que isso terminou com o calote. O calote existe sempre. Nós tivemos agora recente uma farmácia que tinha não sei quantas lojas no Rio Grande do Sul, que nos deu um cravo de uns 40 e poucos mil, né, Mariano? 40 e poucos mil. Tu vai atrás, vocês não tem nada, já trocou de dono, já é outro, e as certidões que nos deram eram frias. Quando o cara está de risco de falência e ele é mal intencionado, antes dele se tornar conhecido como pré-falente, ele transferiu a propriedade, já passou para outro, peça de ferro. Ele se fecha, os mal intencionados se fecham bem. E aí, quando a gente vê, que dê a garantia. Uma pergunta bacana para a gente conectar com isso pergunta simples. Os bons acabam pagando pelos maus. Aquela pessoa que vem para cá para pegar sua locação e às vezes, por uma questão até de família, às vezes não tem um irmão, às vezes, né, acaba tendo que ir atrás do fiador, acaba, né, tendo um desafio maior justamente por causa dessas pessoas que agiram de má fé, né? Lógico. Isso eles cobram. Mas eu sou correto com isso. Não é. Eu não pré-julgo ninguém. Eu não olho para a tua cara e digo, tu me serve sem fiador.
tu não me serve. Não posso. Então eu tenho que normatizar uma coisa que é para todos. Então não tem exceções. Eu trabalhamos com fiadores e também com fiadores. De qualquer lugar do Brasil, nós aceitamos. Qualquer lugar. A gente fala pelo lado do locatário. Sim, lado do locatário. Do locatário. Porque o locador está com uma parte dele garantida. O locador, a igreja garante. É isso que eu fico pensando muito, né? Porque às vezes o próprio locador, ele acaba sendo, né, criando suas particularidades. E a gente tem que pensar que a imobiliária ela tem que fazer a face com os dois lados da moeda, não é isso? Os dois são nossos clientes. Os dois são nossos clientes. Merece consideração e respeito da nossa parte. Eu tenho uma maneira de agir com meus clientes, você sabe. Eu gosto de conversar, agradar e conversar e mostrar para eles o que fazemos e que ele me conte um pouco da vida dele. A gente acaba sendo amigos. Então nós temos esse caminho. Fazer amizade com os nossos clientes. Nós não queremos inimigo porque é locatário ou inimigo porque é locador. Entende? Nós queremos os dois próximos de nós, como sempre tivemos, amizade, poder conversar e trocar ideia. Porque o cliente nos traz muitas coisas para nós que é importante para a nossa atividade. Porque nós não lemos nos livros como é que tem que tratar as pessoas, nós aprendemos. Né? Só convivendo, Só convivendo com o tempo. E nós temos essa característica de tratar bem as pessoas. Lembra quando você chegou em Vacaria? Tu tem que apresentar fiadores. Mas nós fizemos um pensamento, eu e o Mariano, agora recente, para trazer o financiamento bancário. Por causa justamente dessas pessoas que vêm de fora. Mas nós iríamos onerar o locatário em 12%. Quer dizer, tu vai pagar um aluguel de 1.500, bota mais 12%. Né? Acaba trazendo um prejuízo para a pessoa. E a pessoa, quando precisa, ela se obriga. Então é muito mais fácil, porque qual é a pessoa que não tem na família 2 pessoas que possa ser fiadora? É raro. Né? Então nós estamos agindo assim, por enquanto, com 2 fiadores. Mas tem um ponto que a gente tem que falar muito sobre isso, porque a gente está vendo, a gente falou dessas pessoas aí que agiram de má fé, Mariano, e a gente fala também das pessoas que também estão buscando outros formatos. Então, a gente está olhando um lado que vocês acabam preservando uma característica de vocês de trabalharem. Realmente fazem a imobiliária mais antiga, mais tradicional, que tem um formato clássico de trabalhar, é a Idriva, mas ao mesmo tempo ela também fica olhando para, por exemplo, uma das coisas que a gente conversou aqui, e a Márcia até trouxe o pessoal para falar sobre o loteamento fechado, que é um tipo de negociação diferente. A gente vê sobre essa questão toda de urbanização que a cidade está vivendo. Então, a gente olha para essa realidade e fica pensando assim, o que vem pela frente? Tem alguma coisa para mudar, Mariano? Não, eu acho que o caminho da gente é sempre melhorar. Até no administrar imóveis, para os engenheiros, construções. Eu acho que tem que mudar. Não é como daqui a 10 anos atrás, 15 anos atrás. Daqui a 10 anos vai ser diferente. Até os materiais ter mais leves que qualquer. Até nós vamos estar diferente. De repente, eu certamente eu não terei o prazer de ver essas coisas daqui a uns anos. Olha, a família diz o contrário. Diz que vocês vão muito longe, viu? A história de ambos diz que vocês têm muito mais a ensinar a todos nós. Eu fico com pena da minha mulher, coitada. Me aguentar mais 20 anos, coitadinha. Ele é tão queridinha. Mas é importante a gente falar assim sobre tudo isso que a gente está vivendo, porque para nós, né, que fizemos parte dessa história toda, e aí eu até agradeço muito a Márcia por estar participando, a gente fazer esse registro, a gente tem que valorizar justamente o que a história ensinou para vocês. E aí eu queria perguntar quais foram os valores que vocês aprenderam na gestão de locações, por exemplo, no sentido de, o que é importante a gente preservar nessa relação? Eu sempre disse que qualquer tipo de relação comercial que você tiver, se você não tiver amizade e vínculo com o cliente, você tem um cliente temporário. Então, o que nós fazemos? É justamente isso, trazer o cliente próximo para
para se aproximar de nós, porque nós sabemos que dessa forma nós vamos ter um cliente permanente. Tá? E só dar um toque aqui de uma mudança que houve em Vacaria, e é uma mudança no passado recente. Vacaria era uma cidade que os bairros eram pequenos, não tinha bairro, né, Márcio? Não tinha nada. Aí quando surgiu o Minha Casa Minha Vida, aí muita gente fez a sua casinha e expandiu os bairros. E com essa expansão dos bairros, houve uma valorização tremenda nos terrenos. Quer dizer, terrenos que se vendia por 5 mil, na questão de 5, 6, 8 anos atrás, hoje é 100 mil reais. Então, o que trouxe isso aí? Trouxe uma qualidade melhor nas construções, não é verdade, Márcio? Isso. Trouxe projetos mais bem encaminhados, feitos com requinte, né? E hoje a exigência é maior, né? Claro. A qualidade das construções mesmo, as populares, elas, né? Elas têm que seguir regras e normas, né? E cresceu muito os bairros, muito. E hoje o terreno é uma coisa que pesa muito, né? Na construção civil. No preço final no preço final, pesa muito. Então, isso foi um paralelo que eu traço sempre. Quando começou esse Minha Casa Minha Vida, os terrenos eram de graça. De graça. Né? Em compensação, o que trouxe? Casinhas populares de baixo padrão, né? Que acabou prejudicando os bairros. Se tu tiver uma visão comercial, ele acabou desvalorizando os terrenos próximos. E isso não foi uma coisa boa. Tanto é que você veja, para fazer alguma coisa melhor, tu tem que se afastar do centro, desses bairros próximos aí. Porque vocês foram minados com casinha muito popular, entende? Tem um ponto interessante para falar sobre isso. A partir do momento que a gente começa a olhar sobre esse tipo de população, teve uma fala, se eu não me recordo, foi do secretário do Juca, que ele trouxe para nós, dizendo que a região central da cidade ela ainda tem muitos terrenos para ser ocupados. A gente tem vazios urbanos. Vazios urbanos. Especulação imobiliária. Teve uma explicação para isso, Mariano? Será que aquelas pessoas... E outra, além dos vazios urbanos, temos também muitos prédios ou casas que estão fechadas. Aí, às vezes, a gente passa a noite, está a guarda municipal ali, está a polícia militar. O que aconteceu com essas áreas no centro da cidade? O que a gente pode... Tem um motivo assim que dá para enxergar, Mariano? Em primeiro lugar, a valorização. O terreno no centro hoje é uma fortuna. Qualquer terreno eles pedem alto e demora, mas acha o comprador. Então, isso do centro de Vacaria, o centro de Vacaria era quase a Vacaria inteira uma vez, né? Então, ali é uma valorização, os terrenos valorizarem Vacaria. São caros. É difícil de achar terreno barato hoje, né? Isso é um dos... E essa questão dos prédios aí, teve muito caso aí de prédio de pessoas que acabaram tendo problemas de sucessão de inventário, acabou... Isso é normal. É um volume grande, né? Isso é normal. Isso é normal. Quando está no meio da obra, que existe um litígio no inventário, para tudo. Aí acaba se prejudicando todos os que investiram até então. Isso ocorre, né? Isso é uma coisa quase que natural. Porque na hora de repartir o bolo, cada um quer pegar o pedaço maior ou o pedaço melhor. Aí começa o litígio. Então, por isso que dá um atraso nessas obras. Acabam tendo que vender para outros para que outros terminem. E o que acontece é que que nem o centro da cidade era o centro da cidade era a cidade, né? Era a cidade. E aí essas casas mais antigas e que eram terrenos grandes, porque era o modelo de terreno que existia, que hoje se constrói prédios, mas antigamente eram casas. Essas pessoas os proprietários foram falecendo, daí entra em inventário, daí os herdeiros não entram em acordo, e aí fica muito caro, porque todo mundo quer resolver sua vida com aquele terreno, né? Aí esse terreno acaba ficando um espaço abandonado, e aí acaba entrando morador, né, de rua, ou para saquear, ou para... E aí é um problema, né? Isso é geral, é no Brasil inteiro isso. Porque essas áreas acabam sendo muito valorizadas. E aí, que nem vocês falaram, daí a pessoa prefere comprar um terreno fora para construir, fora do centro, para poder fazer a sua obra de acordo. É. Esse
problema ainda que tem que ser conversado. conversado. muito, Eu né? acho que muito assim, tem que... No aspecto É difícil legal. porque tu tá falando de propriedade privada, né? Mas acaba que gera esses espaços dentro da cidade, no urbanismo da cidade, que prejudica, né? Márcia, posso fazer uma pergunta para Márcia? Boa, olha aí. Márcia, eu soube, por linhas travessas, de que a igreja de Vacaria foi tornada patrimônio público do município e que os terrenos que circundam a região, que possa tirar visão da igreja, não pode construir mais prédio acima de 4 andares. Tem fundamento isso que eu estou te falando? Eu não estou ciente disso. O que existe no plano diretor é que o entorno da praça, ele era até 7 pavimentos, o máximo permitido. Se ela foi tombada agora, essa é a notícia nova, não está no plano diretor atual que a gente respeita, né? Que é o que nos norteia para fazer todos os projetos. Porque existe um raio ao redor, que daí não é a catedral que é o limitador, é a praça. Sim. Né? É o raio que você não pode ter mais que 7 pavimentos. Se eles entraram com um processo de tombamento, Parece que já foi. aí mas daí a gente tem 2 tipos de tombamento, né? A gente tem o tombamento do Estado e tem o tombamento federal. Aí são normas diferentes. Mas para poder limitar a altura das edificações, não adianta só tombar. Você tem que entrar... Aí a prefeitura tem que entrar com um processo na Câmara, né? Para ser aprovado a lei para isso. Porque só tombar não é o suficiente. Mas me falaram que já tem a lei. Não... Eu tenho um amigo comum, Pedro Mariano, tem terreno, num lugar aí. E ele esteve lá na imobiliária conversando comigo, agora... estando 15, 20 dias atrás, e lamentou. Ele disse, olha, meu terreno valia uma fortuna. Agora eu vou ter que construir uma casa para mim, porque eles não deixam eu construir mais do que 4 andares. Porque a gente tem 2 coisas que são, quando a gente vai definir um projeto para construir, existe o coeficiente de edificação, que é a porcentagem que tu pode construir. Tem um índice, e daí entra no coeficiente da edificação, conforme tu vai subindo os pavimentos, você vai aumentando os afastamentos. Sim. E daí tem o limitador da altura, que era 7, se mudou para 4, então tem um limitador. Então, ele, por exemplo, se o terreno dele tem 1.000 metros quadrados e o coeficiente dele baixou, né? Aí ele tem uma porcentagem que ele pode construir e aí ele divide pelo número de pavimentos que é possível. É um cálculo que tu tem que ajustar várias coisas. Várias variáveis. É uma coisa que agora na nossa área nós temos que ver bem direitinho, né? E aí quem às vezes cresceu muito o olho com o seu terreno aqui no centro. Nossa. Pode perder dinheiro, né? Vai perder, com certeza. Vai. Interessante essa pergunta. Muito obrigado, viu, Heitor? Importantíssimo. Vamos conversar com o Juca. Vamos colocar o Juca... Vamos também entrar nesse... Vamos falar com o Juca novíssimo isso. Entrar no baile. Vamos entrar nesse baile aí. Sabe, uma pergunta que é impossível de a gente não fazer para vocês é que, Heitor, eu até estava trazendo que eu sou um dos teus locatários, com muito orgulho, fico muito feliz. Não tenho absolutamente nada para falar, a não ser elogiar o trabalho da Edriva, da Dani, de toda a equipe que está lá, a Joana. Mas vocês refletem sobre a mudança que os clientes têm do ponto de vista de começar negócios, como eu que recomecei o Diário de Vacaria aqui, como eu que morei, né, no apartamento logo que a gente chegou aqui de Vacaria de volta, de vocês. Passa um filme em 48 anos de história de quantas vidas e quantos negócios vocês impactaram? É bastante. É muita coisa. É bastante. É muita coisa. Desde a época que nós instalamos um computador, eu já fiz mais de 12 mil contratos de aluguel. Mas nós começamos... Quando introduziram essa tal de computador, eu não aceitava essas coisas. Esses modernismos aí. Era eu e o Palito de noite batendo máquina para fazer recibo. Nós fazíamos o recibo ainda na máquina. Hoje cara quadrado. Então, dali
12 mil imóveis, 12 mil contratos. Fora, então, esses 10 anos sem computador. 10 anos a máquina de Se escrever. nós voltássemos àquela época, nós teríamos que ter no mínimo 30 funcionários. Para datilografar tudo isso, né? Tudo isso. E era tudo... Contrato, recibo, pagamento, recebimento. E haja Tudo folha, ali, e haja ó. folha de carbono, né? E, e o mais importante de tudo isso, que nós fizemos isso por muito tempo, e eu ainda não aprendi a bater a máquina, só com 2 dedos. Não fez a datilografia. Tu tá falando que tu não aprendeu a bater com estilo, na verdade. Né? É diferente. Aprendeu, tu foi. Foi do dedo ali, mas foi. Olha, eu vou confessar para vocês que eu, graças à minha mãe, a dona Janice, né, que nos obrigou, os 3, né, eu e meus irmãos, nós fizemos o curso de datilografia. Então eu digito com todos os dedos. Mas ela exigia que a gente fizesse o curso na época, eu acho que eu tinha uns 14 anos, né, antes do computador, né. Então a gente... Enfim, eu aprendi a digitar com todos. Mas a minha mãe nos botava lá no curso. Era obrigatório. Sabe, Márcia, que na época que nós, antes da imobiliária, que a gente trabalhava na fiscalização, tu lidava com números. E era uma coisa muito rigorosa. Tu falava sobre imposto, sobre valores que não poderiam ter erros de maneira nenhuma, nem de vírgula e nem de centavos. Então, para não errar, tu fazia com 2 dedos assim devagarinho e ainda conferia, né? Ao contrário do Palma. O Palma era um exímio datilógrafo, mas o Palma, como advogado que exercia a profissão, como advogado, ele fazia inventário e coisa nada, então ele tinha que ler, ele se obrigou, e ele batia a máquina, que impressionante. Mas eu nunca pude. Gente, o Palma, para quem não está familiarizado, né, é o pai do Google. É Pai isso do mesmo? Google. Pai Da Inara. Pai do O Google. Google queridão, hein? Gente, Mariano, eu sinceramente fico pensando sempre quando eu olho para a figura de vocês dois, de quantas empresas vocês impactaram. Tem alguma empresa que foi uma parceira dos 30 anos que vocês tiveram uma história para contar, alguma coisa que... Porque é uma relação... Acaba ficando familiar, né? A gente vai todo mês lá conversar com vocês, troca uma ideia, toma um café, né? E isso tudo faz com que tudo funcione muito bem. Eu fico pensando muito nisso. Parece um caso aí, Palito, para te lembrar? Olha, Sim, de tempo de duração de contrato. Eu digo assim, até de relacionamento, assim, que... de amizade. De amizade. Tem uma firma de Caxias, não vou citar o nome, que eu fiquei muito amigo por telefone com o dono de Caxias. Ele chorava reajuste de aluguel, aí eu falava com o proprietário, sabe? Então eu fiz uma boa amizade. Aí uma vez eu disse, passe por aqui, eu quero lhe conhecer. Aí fui na firma dele em Caxias, conheci ele. Então foi uma duração de... Agora terminou. Terminou porque a dona do imóvel era a dona Neuza. E com o falecimento da dona Neuza, os herdeiros, um direito que eles resolveram, aí eles administraram. Então terminou essa... Nosso relacionamento era com a moda viva. Então, lá em Caxias eu fiquei... Só uma vez eu entrei na loja deles. Que história bacana, hein? Olha, Vai. eu diria o seguinte, como a gente já está a um passo do Alzheimer, como diz o outro, está ficando velho e a memória vai indo, eu tenho um fato de uma amizade grande com um cliente meu que está desenvolvendo um trabalho interessante em Vacaria, e até por sinal muito comentado, é o meu amigo Lucas, que começou pela nossa porta. Sabia que ia voltar para mim, Palito. Tava demorando, né? Gente, bom, Mariano, queria que tu, enfim, deixasse uma palavra importante para nós. Sempre bom te ouvir. Eu fico muito feliz que vocês tenham vindo até aqui para a gente escutar um pouquinho da história da Idriva. É um carinho muito grande. Tive a oportunidade, pelo meu trabalho, de conversar com outras imobiliárias, né? E todas elas, todas, sem exceção, sempre referenciaram o trabalho que vocês dois vêm fazendo, justamente por, como o Mariano colocou, apesar de não ter o bigode, o fio existe sim, né? Pô, ali também não, né? O bigode nesse momento não existe, mas enfim, é o tipo de coisa que guarda um carinho grande de toda uma comunidade que viu famílias, né, terem aquele momento ali
casou, procurou a casa, começou por vocês, mesma coisa, pessoal que comprou apartamento, comprou casa, e isso é uma coisa que pesa. Mariano, queria que tu deixasse uma mensagem aí, o que significa esses 48 anos da Edriva? Bom, o nosso ponto básico, nós sempre trabalhamos com ética. Eu sempre conversei com meus clientes olhando nos olhos, como se diz lá no sítio, sabe? Olhando nos olhos. E esse eu acho que é o ponto fundamental. Os nossos concorrentes não são nossos adversários. Nós temos que ser todos eles como concorrentes. Nós procuramos melhorar para superá-los, sabe? Mas sempre com ética. Esse eu acho que é o ponto principal, que eu acho que não dá para apontar um dedo contra nós. Que a Edriva fez algum... Estou dizendo de público, arriscando até depois ser apedrejado. Que a Edriva ganhou um dinheiro de uma maneira antiética ou desonesta, que aí foi até processada. Mas, graças a Deus, as poucas vezes que nos levaram à justiça, com contrariedade com o nosso contrato, nenhum item do nosso contrato foi validado na justiça. Porque foi feito bem estudadinho, bem abotoadinho, não tinha letra pequena, dava claramente os meus direitos como proprietário, mas os direitos do inquilino como o inquilino. Então eu acho que esse dorme descansado. Muito bem. Heitor, por favor, quero tua fala. Claro, olha, esses 40 e poucos anos de estrada que nós estamos aqui em Vacaria, nesta função, eu só tenho coisas boas para relatar. Grandes amizades, o retorno financeiro, não posso dizer que foi ruim, foi muito bom e nos incentivou a cada vez trabalhar mais, né? E hoje eu não penso na aposentadoria porque eu deixo de conviver com todo esse pessoal que eu criei esse vínculo de amizade. Eu passo o dia conversando com as pessoas. Quando eu chego lá, eu fico muito contente de poder trocar ideias e falar. Então, para mim, o melhor de toda a história é as amizades que eu consegui até aqui, dentro de Vacaria. Mas gostaria de citar uma coisa. Isso tudo que está acontecendo conosco, ali, com o Mariano, comigo, nós devemos aos nossos colegas. Nós temos lá a Joana, que eu acho que já faz mais de 20 anos que está conosco, o Faracos, que se não tiver isso, está perto. Nós temos a Yander, que chegou agora faz 2 anos, uma excepcional funcionária também, a Dani, e temos a Maria, que faz um assessoramento para nós, e temos os serviços terceirizados, que são nossos amigos também. Então, eu quero deixar nesta oportunidade, aproveitando a tua mídia e o sucesso dela, para dar um abraço carinhoso e um agradecimento a eles pelo trabalho que eles vêm desenvolvendo em nosso favor. Que bacana, gente. Parabéns. Márcia, importantíssimo esse registro, né? A gente sabe o peso que ele tem, né? A gente pensa na arquitetura, a gente fala aqui no programa de construção, fala de que tem de inovação, mas sem a tradição, sem essa história aqui, muito da nossa cidade não teria se tornado o que ela se tornou, né? Acredito que sim. O importante sempre é essas empresas, como eles, começaram assim uma experiência meio, né, não sabendo o que ia onde é que ia chegar, mas a gente vê que chegou muito longe e que foi baseada na confiança, na amizade, no trabalho correto, que é sempre importante falar, né? A gente tem que seguir as diretrizes, né, e agir de forma correta. E nesse nosso elo da construção civil, as imobiliárias são muito importantes e elas nos ajudam a ver o caminho que a cidade está indo, para onde vamos e para onde queremos ir também, né? Eu acho que é isso. É isso aí. Muito bem, bom. E a Márcia agora está trazendo para nós aqui em Vacaria o desenvolvimento da nossa cidade. Está construindo, deixando a nossa cidade mais bonita e mais evoluída. Parabéns, Márcia. Obrigada. Não só a cidade, mas o Diário de Vacaria também, viu? O Diário de Vacaria já está com sucesso. Ela está trazendo aí para nós, ela que nos permite esse espaço todo aqui, né? Sempre compartilhando insights importantíssimos. Márcia, obrigado. Mariano, meu querido irmão, muito obrigado.
Thalita também, Heitor, muito obrigado. Pessoal que acompanhou esse podcast com a Edriva, ficamos muito felizes. Uma oportunidade incrível que o Mariano, que o Heitor nos deram na noite de hoje, de fazer um registro dessa empresa que é tão significativa para a nossa cidade, que faz parte da história do município. Que honra virarmos essa página do Diário da Vacaria, registrarmos aqui nesse podcast, que é o Diário da Arquitetura e Construção, essas duas personalidades que guardamos aí no coração um carinho imenso. Obrigado pela sua audiência, continue acompanhando o trabalho do Diário de Vacaria. A qualquer momento estaremos de volta trazendo informação e realmente o que é notícia na nossa cidade. Valeu, pessoal!